Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ler a nossa passagem em Êxodo 3, começando no verso 7. E diz assim a palavra de Deus. Yahvé disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eram vários povos. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós vireis aqui e me servireis e me adorareis a Deus nesta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser: O Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é, eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos israelitas: O eu sou me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então o Senhor falou com Moisés no Monte Horebe, na sarça ardente, e lhe disse: Vai até Faraó, porque eu te vou enviar. Reúne os anciãos de Israel e diz-lhes que o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão me enviou até vós para vos libertar desta escravidão. Mas Moisés não ficou muito convencido e deu várias desculpas a Deus, que não sabia falar muito bem, que era preso de língua, e depois como é que eu vou fazer, eles não me vão acreditar em mim, e Deus lhe disse: Não, vais dizer simplesmente: O eu sou me enviou até vós e vos libertará, para que nós o vamos adorar naquele monte onde ele me apareceu através de uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés ainda disse a Deus: como é que eu vou fazer? Porque eu tenho sozinho, depois destes anos todos aqui no deserto, ele já não estava habituado, ele teve 40 anos como príncipe, mas ele hoje já não se sentia um príncipe, ele já se sentia um ninguém, um Zé Ninguém. Muitas vezes nós nos sentimos assim, como um ninguém, mas o Senhor Deus diz que Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E assim foi com Moisés. Ele disse depois, mais tarde, quando ele perguntou: E o que é que eu farei? E ele diz: Se não acreditarem em ti, lança o teu cajado que tens na mão para o chão. E ele atirou o cajado, e o cajado se transformou numa cobra. E ele ficou cheio de medo. E depois o Senhor lhe disse: Agora pega-a pelo rabo. E ele pegou-lhe pela cauda, e ela voltou a se transformar novamente no seu cajado. E ainda mais uma outra coisa: se eles não acreditarem nesta primeira, tem uma segunda. Põe a tua mão no teu peito. E ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa.
e depois voltou a metê-la no peito e ela ficou novamente sã. Mas mesmo assim, se não acreditarem no segundo sinal, tu vais, tiras águas do Egito, do rio, tiras as águas do rio e despeja-las na terra e elas se transformarão em sangue. Deus tinha o propósito de tirar os israelitas, mas Deus também avisou a Moisés que ele iria endurecer o coração de Faraó, para que ele provasse e visse das maravilhas, dos sinais, dos prodígios que Deus iria fazer para depois tirar o seu povo. Quando chegasse à altura, depois de todas as pragas que Deus iria enviar para o Egito, o próprio Faraó e os egípcios queriam que eles se fossem embora, já não os queriam mais ali. Porque tantas maravilhas, tantos sinais, tantos prodígios que Deus fez, que eles depois já estavam fartos dos egípcios. E Deus disse para Moisés: quando vocês sairão ricos, porque as mulheres irão pedir às suas vizinhas ouro, prata e joias, e bons vestidos, e porão sobre as vossas filhas e os vossos filhos, e me virão adorar neste monte. E assim foi. Moisés, depois de ter falado tanta coisa para Deus, que não era capaz, que não ia, que era pesado de língua, o Senhor lhe disse: mas quem foi que fez o homem? Mas quem foi que fez a língua? Quem foi que fez a boca? Quem foi que fez o cego, o surdo, o mudo? Fui eu. Então não te preocupes, o teu irmão Arão virá ter contigo, e eu porei palavras na tua boca, e Arão falará as palavras ao Faraó. Não te preocupes, tudo irá dar certo. O Senhor sabia que iria dar certo, porque quando o Senhor tem um plano, esse plano se cumprirá. E realmente Faraó endureceu o coração, e foram precisas 10 pragas para que ele depois deixasse os egípcios saírem, os israelitas, saírem do Egito. Vamos ver isso mais tarde, como é que foram as pragas, como é que Moisés chegou até ao Faraó, e tudo aquilo que Deus fez para que Faraó deixasse sair o povo. Mas realmente, como Deus falou, o Faraó tinha o coração tão duro, que parece que cada praga, ele cada vez ficava mais duro o coração e não deixava sair o povo. Até que por fim, na última praga, ele teve mesmo que deixar sair o povo. Mais uma mensagem, esta um pouco mais curta, que Deus nos abençoe e que fiquemos por aqui. Na próxima mensagem vamos ver então quais foram as pragas que Deus enviou ao Egito antes que Faraó deixasse sair o povo. Deus nos abençoe e até à próxima mensagem. Uma meditação na voz de Júlia Miranda.